Boa noite, minhas queridas. Boa noite a todos que vão. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Aos que vão assistir essa aula, essa resenha hoje com a nossa queridíssima Soraya Trino. Vamos estar fazendo a análise da série Uma Nova Mulher, que eu quero pegar só o final, Soraya. Eu só quero ouvir, particularmente, eu só quero ouvir a análise do final, porque eu terminei a série com raiva de uma determinada mãe, né? Mas eu não vou dar spoiler agora. Pelo visto, a Ellen também ficou com raiva dessa mãe, mas eu acho até que a gente consegue aproveitar esse gancho mais à frente para desmistificar essa divindade colocada sobre a figura materna. Então, esse é o meu pré-spoiler para a nossa resenha de hoje. E, claro, sem mais delongas, eu já vou estar passando aqui para a nossa querida Soraya Trino, que vai estar conduzindo, como sempre, de forma maestral e digníssima, como ela sempre faz. Tá bom, Soraya? A turma é toda sua. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Mentes que Analisam. É o momento em que a gente senta para poder trocar ideias a respeito de assuntos pertinentes ao mundo da psicanálise. Então, aqui não existe certo nem errado, existem mentes que juntas irão analisar. Pode ser uma série, pode ser um filme, pode ser uma música, pode ser um texto do Freud, um texto de um outro psicanalista famoso, pode ser um texto de uma literatura. E especificamente nessa noite estamos dando continuidade à análise da série que passa na Netflix, chamada Uma Nova Mulher, que tem uma abordagem extremamente interessante, e eu convidei a todos que pudessem assistir para que todos pudessem partilhar um pouquinho do que acharam de interessante. E essa noite eu trouxe mais algumas outras coisas que eu descobri em relação a algumas coisas da série que eu acho que é legal da gente comentar. Então, sejam muito bem-vindos vocês que estão aqui no ao vivo, a Flávia, a Ellen, a nossa diretora, professora, mentora de negócios, Valdilene Gabriela. Tem mais alguém que chegou aí, eu não vi ainda, que eu não Por mencionei o enquanto, nome? não. Ainda Por não. enquanto, ainda não, né? Isso. Então, sejam todos muito bem-vindos, quem está aqui no ao vivo e quem vai assistir depois, não sei se fica no gravado para o pessoal poder assistir. Vai Então, ficar, vai sejam ficar. bem-vindos também para contribuir. Então, sejam bem-vindos para contribuir. Então, para começar, eu já vou abrir a oportunidade aqui. Flávia, você assistiu a série? Assisti sim. Tem Gostaria, tempo já. gostaria de começar aqui para a gente falando o que você achou da série, quais são as suas percepções analíticas em cima de algum personagem, um em cima dos personagens, o que foi que você trouxe de aprendizado assistindo essa série? Olha, tem tempo que eu assisti a série. Eu assisti já desde com a primeira vez que falaram Aham. que ia ter, então tem tempo que eu assisti a série, né? Mas assim, acredito que cada personagem ali faz a gente pensar bastante, né? Porque eu acho que o que mais me chamou a atenção foi a médica, que agora eu esqueci o nome dela. Qual era o nome dela mesmo? Ada, Ada, Ela foi a mais resistente, Ada. né? Ela foi a mais Uhum. resistente ali, ela confiava ali totalmente ali na ciência, né? E ela acreditava que era só a ciência, né? E tudo tinha era voltado para a ciência. Ela não queria questionar nada, ela não queria acreditar em nada, né? Daquilo que a amiga dela lá, eu esqueci o nome dela, a advogada lá, como é o nome? Sevge, Sevge. Isso. Isso aí ela não acreditava em nada, ela achava que só ali, só no hospital que ela ia ser curada, que através dos médicos, através dos remédios, né? Ela não acreditava em outra coisa, mas assim, por ela ser amiga dela, ela seguiu, ela acompanhou ela, né? Achei interessante, né? Por ela ter ido ali acompanhar ela naquele, lá no eu esqueci o nome, lá onde elas foram, né? Então, assim, eu achei muito legal Uhum. a amizade dela. Aquela social media, não, como é que é o nome dela? Leila. A Leila. Eu achei interessante a questão da Leila, porque a Leila, ela vivia uma vida que não era real, né? Então, assim, aquela vida de internet ali, né? Que muitas pessoas vivem aquela vida ali como é que fala?
Assim, a gente acompanha muita gente na internet, e às vezes a gente quer a vida daquela pessoa e a gente acha que a vida é perfeita, né? E a gente não sabe o que que se passa ali por trás. Então, eu acredito que quando ela fazia os stories dela, quando ela aparecia ali, né, ela mascarava aquilo que ela sentia, né? Então, assim, achei muito interessante também Desculpa, porque tem tempo que eu assisti. Assim, Sem eu esqueci problemas, os nomes. Eu esqueci os nomes, sem mas problema. assim, ela mascarava, né? Aquilo que ela sentia, aquilo que ela vivia. Então, ela aparecia ali na internet de uma forma. Então, faz a gente pensar, né? Por quê? Porque às vezes a gente quer aquela vida ali das pessoas de internet, né? A gente acha que a vida da pessoa ali é perfeita, né? E às vezes a gente fica se questionando, falando que a nossa vida é assim, assim, assado, mas a gente não sabe o que que se passa por trás, né? De quem tá ali falando e tudo. E ela tinha uma vida completamente diferente daquilo que ela passava, né? Exatamente. Luciano, seja bem-vindo. Luciano, assistiu a série? Teve tempo, Luciano? Pode ligar seu microfone. Luciano, me ouve? Luciano não está ouvindo ou não está conseguindo ligar o microfone? Está ouvindo, não, Luciano? Tá ligado? Agora. Tá ouvindo? Conseguiu ligar? Conseguiu, conseguiu. Assisti sim, bem interessante, né? Toda essa parte aí que a Flávia Uhum. falou, compactou com isso. É interessante também, né? Aquele spoiler que você deu, né, Soraya, antes de eu assistir a série. De fato, não é tão Isso. difícil, né? Outras pessoas começarem a pegar aquilo e querer trazer para o campo religioso, né? E tá Uhum. totalmente desprendido do campo religioso. Tá Sim. muito desprendido do campo religioso, né? E hoje eu tenho uma oportunidade assim, né? Eu tenho a minha netinha completando hoje 9 meses, então eu Parabéns. observo muitas coisas nela. Obrigado. Então, assim, eu observo muitas coisas nela, né? Que a gente começa a fazer esse deslocamento para a minha própria existência, né? Então, assim, toda essa questão da constelação, né, dessas coisas vividas e repetidas e replicadas, né, elas estão além da nossa, né, mas ela não está descolada daquele meio que nós estamos. Né? Então, quando a gente fala assim, furar a bolha, entregar mais do que eu recebi, é justamente isso, né? O que nós conversamos também na semana passada. É entender o meu papel, né? E fazer algo mais. Avançar um pouco mais, um passo mais, beleza, mas é movimento ainda. Né? Porque na série, assim, pelo menos eu pude perceber, né? A repetição. Os três casos, né? Os três personagens, e até mesmo os outros personagens secundários, né? Tem essa questão da repetição. Repetição. Eu recebi o projeto e é isso, né? E tudo certo, e toca a vida. Né? E a mensagem se desvencilhe disso, né? Você não precisa carregar esse fardo. Não tem necessidade. Se livra dessa Isso. mala pesada. Então foi essa mensagem que eu peguei, que eu captei. E o que a gente pode fazer com essa mensagem que a gente, né, consegue assimilar da série? A gente traz isso para o nosso setting analítico, para a fala, para a vivência, para o histórico de vida de muitos dos nossos pacientes, que a gente acaba vendo que nada mais é do que uma repetição de padrões familiares que essas pessoas têm, que elas acabam trazendo para suas vidas, transtornos, dores, lutas, traumas, uma série de questões que ela não precisaria estar trazendo. E aí o nosso trabalho dentro do setting analítico não é ser um xamã, como o Zaman estava sendo ali dentro da série, né? Mas é ser esse condutor, que na realidade o que eles quiseram colocar ali como um xamã, na verdade ele estava sendo só uma pessoa para servir de intermediário
entre a pessoa e o seu próprio inconsciente, entre as suas histórias, a sua história de vida que estava ali escondida em cima de tanta coisa que a pessoa carrega de forma desnecessária. Bacana, Luciano contribuiu. Ellen, quer contribuir um pouco com o que você viu, com o que você achou? Pode ligar seu microfone, Ellen. Então, eu vejo como a médica, né, a Ada, como uma resistência, como as pessoas têm na terapia também. Levei para esse lado. É da mesma forma. A mesma resistência que ela estava, não acredito, não preciso de psicanálise, eu não preciso de análise, não preciso de nada. Foi a forma que eu vi a Ada. E a amiga dela, né, a loirinha, eu sou ótima para lembrar o nome, estou igual a Flávia. Sou ótima para lembrar os nomes, Leila. gravar. Leila. Então, ela mostrou o quanto, não sei se é essa palavra, mas eu vou usar a palavra só que vem na minha mente, como é fútil a vida nas redes sociais. Só mostra aquilo que eles querem, o bonito, mas ninguém sabe o que está por trás. Então, é importante a gente nunca desejar a vida do outro, né? Porque a gente fala assim, minha vida ela é tão assim, tão assado, mas não sabe as dores, os problemas que a pessoa tem por trás de uma fria tela, né? Que às vezes mostram tanta coisa e não é dessa forma. E a amiga dela, a que casou, tadinha, sofrendo a beça. Eu tô igual a Valdilene, não posso falar nada, senão vou dar spoiler, que eu fiquei possessa. Eu estava falando com o microfone desligado. Eu acho que ainda não pode chegar nessa parte. Eu estou aqui também me segurando na cadeira. Pode sim. Professora Valdilene, inclusive, pode contribuir aí com dar continuidade à fala da Ellen, porque, na realidade, a proposta foi que todos assistíssemos essa primeira fase da série. Ela é composta de 8 episódios. Então, eu calculo que tenha dado para todo mundo assistir. E quem não assistiu até o 8º ainda já deve estar perto disso. Então, como a proposta era nós analisarmos, né, nesses 2 encontros, seria 4 e 4, para a gente poder fazer um fechamento, nada impede que a gente possa depois falar novamente. Mas pode trazer aqui quais são as suas considerações a respeito, para que eu possa destrinchar mais um pouquinho de alguma coisa que eu trouxe também para essa noite. Não, eu estou falando isso no sentido de possivelmente você ter uma linha aí para caminhar. E se a gente, né, eu e ele já for para o final, a gente não quer te atrapalhar. Não Mas não atrapalha o raciocínio, não. Pode ir. Eu quero fazer um adendo aqui, porque eu acho que. Eu não acredito que essa tenha sido a intenção da série, o que eu vou falar agora. Mas houve uma caricatura muito perfeita, no meu ponto de vista, da futilidade da vida moderna, né? Dentro do que, pegando a expressão que a Ellen utilizou. E aí eu queria aproveitar esse espaço e fazer aqui um merchan de cara, porque assim. A professora Soraya, ela está inclusive no chat e também tem lá a lista de presença. Ela fez um vídeo falando da Ana Hickman e a dinâmica dos relacionamentos abusivos. Então, está no chat aí o link e também no canal dela. Então, assim, se pautar, se basear na vida do outro, isso é muito complicado. Ou ter, aspas, aquela ilusão, aquela vida ilusória. E aí eu não sei se foi a Flávia ou a Ellen que mencionou isso, eu acho que foi quando a Flávia falou a vida fora da realidade. Eu não sei se foi essa expressão que ela utilizou. E aí eu lembrei na hora de Lacan, quando ele diz que o real não existe. Então, assim, de certa forma, todos nós vivemos no mundo da fantasia. Todos nós fantasiamos alguma coisa. Talvez o X seja o quão benéfico ou não é essa fantasia que a gente cria. Né? Então, assim, possivelmente, e eu digo isso com certeza absoluta, vocês olham para uma Valdilene que é dentro de um padrão de imagem que eu deixei passar, transmitir, e que vocês também idealizaram. Né? Não necessariamente eu sou da forma que vocês acham que eu sou. E isso também acontece no nosso set analítico, quando acho que falaram aqui da médica, né, totalmente racional. Eu que estou usando essa palavra racional, mas
no caso dela ali, se a gente vai trouxer para a psicanálise, ela tem um mecanismo de defesa que a gente pouco menciona sobre ele, que é a intelectualização. Então, ela precisa de dados científicos para poder pautar a confiança dela. Então, é um mecanismo de defesa, pautar naquilo que é concreto para ela. E aí a gente faz como se fala? A gente olha a vida dela, pensando especificamente, né, quando ela abre, né, aquela mala que a mãe deixou para ela, enfim, e ela descobre que aquilo que ela tinha como certeza, meu pai, a minha mãe abandonou o meu pai, né? Então, assim, aquilo que ela tinha como certeza, que interferiu de forma muito direta na relação dela com a mãe, o castelo que ela criou, que ela achava que era, não sei qual é o metal mais forte que existe na face da Terra, não sei se é o diamante, mas assim, aquele castelo que ela criou, supondo que seja de diamante, na verdade era um castelo de areia, que com uma informação acabou desmoronando tudo. Então, eu acho que isso são coisas que a gente precisa observar, e aí fazendo aqui o merchan do nosso curso, a Flávia, não tem problema a Flávia saber disso, nem a Ellen, porque é o trabalho de conclusão de curso. Existe uma coisinha lá no trabalho de conclusão de curso que é o seguinte: se você estivesse, porque assim, nós analisamos os nossos clientes, e aí no trabalho eu pergunto, se você fosse a analista da mãe dos seus clientes, como seria o processo analítico? Então, assim, é claro que a nossa responsabilidade é com o nosso cliente, mas se a gente for olhar num todo, a gente não pode ficar por dentro só de parte da história. E, claro, para a psicanálise, a gente não vai fazer uma entrevista, ele vai fazer análise em grupo com a família da pessoa para a gente poder ter um parecer. Mas se basear só numa parte da história, talvez talvez o nosso cliente, melhor dizendo, talvez o nosso cliente, ele não vai ter uma informação completa. Ele só tem parte, que é, no caso da médica, é o achismo dela. Porque ela achava que a mãe era ruim, né? Vamos colocar essa expressão, mas não. Quem não era aquela, como é que fala? Aquela Coca-Cola toda era o pai. É isso por Bem enquanto, legal. Soraya. Vamos então refrescar a mente aqui de todo mundo, né? A série ela fala da amizade de três amigas, né? Essa aqui do meio, que é a médica, chama-se Ada. Essa loira aqui que todo mundo falou, né? É a Leila. E essa aqui é a digital influencer, né? Seria a digital influencer, a Leila. E essa aqui que é a advogada, é louca por trabalho, workaholic, é a Sérgio, que é a pessoa em torno de quem, aí eu vou bem frisar isso, é em torno da Sérgio que a série começa, toda a problemática da série. E por que eu quis dar ênfase ao nome da Sérgio? Porque eu acho que quando a gente busca o que tem por trás das coisas que acontecem com as pessoas e até mesmo o significado do nome dessas pessoas, a gente vai conseguir entender e ampliar muito mais, porque eu costumo dizer que o mundo em que vivemos, nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Esse mundo que a gente vive é um mundo energético, a gente lida com diversas energias o tempo todo. A série fala um pouco dessa questão da expansão de família de origem, que aqui no Brasil ganhou o nome de constelação familiar, que o Luciano bem mencionou, que muitas pessoas levaram para essa vertente espiritual, tentando manipular a questão da constelação para tentar ver coisas assim, porque o ser humano tem essa necessidade de contato com algo metafísico, e aí, dentro dessa fala que eu introduzi aqui, de dizer que somos seres espirituais vivendo experiências humanas, não é nada relativo à religião, tá? É o que eu estou falando da percepção que uma grande maioria das pessoas tem. E que as pessoas que não têm isso, que vivem simplesmente por viver pela matéria, que querem racionalizar tudo, querem tudo pela parte da ciência, na verdade,
uma capa que essas pessoas colocam, um mecanismo de defesa para elas suportarem aquilo que elas não conseguem entender do porquê que aconteceu, do porquê que é daquele jeito. E quando eu digo que a série toda gira em torno da Savage, aí eu vou dar para vocês o porquê do que eu fui buscar hoje para trazer para vocês. As palavras dentro da... Como é que eu vou colocar isso? Dentro dentro do hebraico, tá? Que é um conhecimento milenar, elas têm peso. Cada nome tem um significado. As pessoas que estudam a Bíblia podem observar que o próprio Deus, quando ele queria mudar o status de uma pessoa, mudar aquela pessoa, mudar a vida daquela pessoa, ele fazia o quê? Ele mudava o nome. Porque há poder naquilo que se fala, há poder na palavra. Pode falar, Luciano. Pode falar. Você levantou a mãozinha? Pode falar. Levantei sim. Eu acreditei, né, e pensei que tudo girava em torno da advogada por se tratar de uma questão de saúde, né? Porque no nosso próprio meio é assim, né? Quando alguém tem um problema de saúde, tudo se volta para ela, né? E a partir dali a gente repensa as nossas vivências, a gente repensa a nossa postura, a gente promove algumas mudanças, né? Em virtude, tentando ajudar a outra pessoa, né? Então eu acreditei, né, que em virtude disso, tudo girava em torno dela, né? Ou a maioria das coisas giravam em torno dela. Então, olha que bacana. Nossa, essa Estão prontos fala do para se Luciano arrepiar? foi perfeita. Lembrei até de um negócio que eu vou falar depois que a Soraya falar e a gente se arrepiar. Estão prontos para se arrepiar? Porque, como eu estava tentando construir aqui um pensamento que, dentro do conhecimento milenar, da sabedoria milenar dos hebreus, do povo judeu, do povo israelita, né, da língua, do hebraico, todos os sons, todas as palavras, tudo tem um significado. Então, o nome Savage, em turco, traduzindo para o português, o Savage significa amor. E todas as problemáticas de todas as pessoas no mundo acontecem por causa do amor. Por causa do amor que não receberam, do amor que não tiveram na infância, do acolhimento, do cuidado, que faz com que o amor adoeça e aí outras problemáticas aconteçam em torno das pessoas. A Ada, que é uma médica que buscava se proteger através da intelectualização, né, com o mecanismo de defesa, o significado do nome dela é ilha. Ada, em turco, é ilha. Então, ela estava o quê? Se ilhada, presa naquele mundinho, naquela coisa construída em torno dela. O nome Leila, que é da pessoa que estava ali, né, na internet, da digital influência. Olha, gente, estou aqui num lugar maravilhoso, a vida está linda. Leila significa beleza, bela, linda. E o Zanã, que era o xamã, que era a pessoa que fazia ali, né, intermediava ali a sessão de constelação, que na verdade dentro da série chama-se Expansão de Família de Origem. Zanã significa tempo. Então, quando você deixa de ficar ilhado, quando você vai buscar a beleza que existe no amor, a sua vida realmente, o tempo pode curar todas as coisas que foram perdidas, que foram adoecidas. Então, eu achei bem bacana trazer para vocês o significado dessas palavras, dos nomes dos personagens, porque nada é por acaso. A construção de uma série, a construção de um livro, de um texto, tem um porquê
de ter acontecido. Então, eu acho muito legal quando você pega a letra de uma música e você vai ver por que aquela pessoa escreveu aquela música, o que estava acontecendo na vida dela naquele momento. Por isso que é tão importante você ter cuidado com o que você canta, com o que você fala, porque você está liberando energia e você está trazendo você também. Então, eu achei muito interessante o significado dos nomes Zanã, tempo, Ada, ilha, Seve, amor e Leila, beleza. Então, tudo isso aí você vê que é a construção daquilo que dentro do setting analítico a gente busca restaurar na vida das pessoas que cruzam o nosso caminho em busca de autoconhecimento, em busca de cura, porque a psicanálise é a cura através da fala, e nós somos como um zanã na vida dessas pessoas, não no sentido de ser um xamã, como na série colocam ele, mas como aquela pessoa que dentro de um limiar do tempo, na vida de outro ser humano, vai fazer com que a linha da vida dela entre dentro de uma corrente que vai fazer com que as coisas passem a ter um certo sentido, para que ela possa se sentir curada. E a cura dentro da psicanálise, como a gente sempre menciona, é o quê? É o lembrar sem sentir dor. Então, professora, pode falar o que a senhora lembrou aí. Espero que vocês tenham se arrepiado. Palmas para Soraya. Que fantástico, Soraya, que fantástico. E eu fiquei pensando o seguinte, olha só, aí eu vou viajar na sua, tá? O Zaman, né? O nome dele significa tempo. Com aspas, com muitas aspas, eu vou discordar do senso comum. Com muitas aspas, eu vou justificar. O tempo, ele não cura tudo por si só, sozinho, como se fosse um ser isolado. Pegando o Zaman como uma referência, como o tempo, a cura vinha através do quê? O que esse tempo / Zaman fazia? Trazia conhecimento para as pessoas. E você mencionou a questão do autoconhecimento. Então, o tempo, ele cura a partir do... Eu estou criando essa narrativa agora, tá? O tempo cura a partir do momento que há um conhecimento e há uma consciência, que há um elaborar da coisa. Porque se simplesmente tapar o sol com a peneira, como eu brinco, vai derreter a peneira, entende? Vai derreter. Então, assim, eu achei, nossa, fantástico, 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 fantástico o que você falou, e vou deixar o pessoal aí contribuir, depois eu falo mais, quero refletir mais sobre isso. Mas, em suma, dentro desse ponto agora o tempo cura através do conhecimento, porque aí, claro, esse conhecimento está falando do quê? Dentro do processo analítico, a gente vai trabalhar, vai elaborar aquilo, e aí a pessoa vai ter o conhecimento necessário para liberar, para perdoar, porque eu acho que isso é uma coisa muito recorrente em todos os casos que apareceram ali. Me veio somente agora, já que você está indo por essa vertente, quando eles tiveram uma tomada de consciência, né, tiveram conhecimento, melhor dizendo, quando eles tiveram conhecimento de causa, se eu não estiver enganada, todos eles tiveram que passar, digamos assim, pelo mesmo processo. E que processo foi esse? De perdoar. Seu microfone está mudo, minha querida. Mais alguém quer contribuir? Ellen quer falar? Luciano? Flávia? Ok, todo mundo ok? Então, deixa eu só, já que todo tá de mundo boa? não quer falar, o pessoal não quer falar mais, Luciano, você, porque eu realmente me desloguei. Eu e a professora Valdilene na mesma sala é um problema. Sempre, normal. Em termos de cor, nós somos os benditos ao fruto. Entendeu? A gente colore esse ambiente, não é isso? Volta para mim, Luciano, na sua narrativa você estava falando de qual personagem mesmo? Que a Soraya falou, eu me desconectei completamente. A advogada, né? Porque a questão dela era uma questão de saúde, né? Então Sim, tudo sim, voltou sim, para ela, sim, toda a sim. atenção Obrigada. voltou para ela, né? Tudo começou a girar em torno Em dela. torno dela. E isso é uma coisa que, tanto para a nossa vida pessoal, quanto para a gente auxiliar
os nossos analisandos, é uma coisa que eu acho que é muito, muito, muito delicada e importante a se observar. Falando dessa mãe querida, né, Ellen? A mãe linda, fofa, que cuticute, a mãe ai, meu pai, da advogada, da Leila, né? Você Leila, quer falar a Muco, a mãe da muco, Sébige, que Silvia Sébige Guerra, mucosa, significa que amor. a mucosa, deixa eu falar dessa mucosa, dessa micose. Gente, isso é bullying com a Soraya na sala, mas não tem problema não. Apesar de eu tô gravando, mas eu não vou colocar no ar porque eu não vou produzir provas contra mim. Olha só, a muco. Olha, achei uma coisa muito interessante. E o final, eu acho que coroa, em partes, essa minha linha de raciocínio, que ainda é muito pequena. A Muco, ela só tinha uma função na vida, digamos assim. A identidade dela era qual? A de mãe. Ela cuidava daquela filha. Então, a gente percebe que a Leila, né, é uma mulher, no sentido mais pleno da palavra, adulta, advogada, dona do seu nariz, mas ia lá, a mamãezinha, com remedinho, nos horários pré-determinados, como se ela fosse uma criança, possivelmente de 2, 3, 4, 5 anos, que não sabe pegar o remédio. E aí, quando a filha, né, a Leila, ela vai arrumar o namorado, a mãe começa a rivalizar com ela. Por quê? Porque a mãe não quer o bem dela? Não quero entrar nesse mérito, porque, sinceramente, eu acho que não, no caso da série. O que acontece? A mãe, ela começa a perder o espaço dela, ela vai perdendo a identidade dela, e aí o que acontece? Por que isso? Porque ela não sabia ser outra coisa a não ser mãe. E aí, mesmo com a filha, com tudo isso que eu já falei, ela mesmo assim não conseguia se ver sem ser mãe. Então, o único papel dela na existência era para fazer essa função materna. E aí, e achei muito, muito, muito pesado, tá? E a Soraya falou isso aqui, a questão do poder das palavras, eu acredito piamente no que ela está falando e tenho cuidado realmente no que eu vou proferir quando eu estou falando sério, né? Brincando igual aqui com vocês, né? Dizendo que eu estou fazendo bullying, não é o caso. Mas o que acontece? Ela fez um juramento para a filha, né? Que a filha não casaria com aquele rapaz, que a filha não seria feliz com aquele rapaz. E ela, de uma maneira totalmente consciente, toma uma atitude, eu diria, vingativa. Por quê? Como que essa filha, ela abdicou da vida dela inteira para cuidar da filha, e como que essa filha agora arruma alguém, que conhece alguém em 2 dias, né? E já quer esquecer de tudo que ela fez por ela. Então, assim, mulheres, né? E interessante que a gente estava numa análise em grupo, eu falei sobre isso também. Que mulher, quando ela se torna mãe, ela esquece que ela é qualquer outra coisa. Ela só entende, ela acha que é sua mãe, ela esquece que ela é esposa, ela esquece que ela é filha, ela esquece que ela é amiga, ela só tem a função materna. E aí, talvez que não sei, não é muito o caso, mas me veio à mente agora a síndrome do ninho vazio, que as mulheres piram vou defender a Muco agora, vou tentar. O que aconteceu com a Muco? A Muco teve um surto psicótico. Por quê? Porque ela viu que o ninho dela estava vazio. E é muito curioso também o seguinte: será que ali foi a primeira vez, aspas, que a Leila saiu de casa? Não me recordo se na série pontua algo nesse sentido. Mas ao sair de casa para casar com alguém que literalmente substituiria ela, a mãe, isso possivelmente gerou uma crise nessa mãe. E finalizando a minha fala, dentro dessa estrutura familiar, não especificamente dessa, mas uma coisa que a gente também precisa entender, psicanaliticamente falando, quais são as funções que cada um exerce. Eu, particularmente, né, eu vou falar a gente só por força de expressão, mas a gente sempre fala assim, alguém que está fazendo a função materna, pode ser o tio, a mãe, o periquito, o papagaio, mas a gente sempre fala no sentido de pai, mãe e filho, mas a mãe também pode, mesmo estando com o pai ali, fazer ela se colocar
não vou falar do papel do pai, mas eu vou falar ela se colocar no papel do marido. Eu acho que a Muco, ela estava nessa função de não só de mãe, mas também querendo ficar na função de marido, a ponto de rivalizar com a filha. Então, eu acho que eu espero que tenha parte 2 e eu acho, sinceramente, que especificamente, tá? A relação da Muco com a filha, eu acho que caberia um outro momento também para a gente fazer uma análise mais profunda. Tipo assim, todo mundo só focar nessa relação e a gente trabalhar ela, porque de fato foi a única relação mãe-filha que a gente viu, aspas, do início ao fim na série. É isso. Não te ouço, Soraya. Mas... Ellen, pode abrir o microfone, pode falar. Então, em relação a Muco com a filha, me passou que a menina tomou o lugar do marido dela. E ela não querendo perder essa proteção, entre aspas, ela não queria que a filha dela, perder a filha dela, porque quem dava um suporte para ela, pelo que passou para mim a série, era a filha. E ela não querendo perder isso, independente se a filha estava doente ou não, ela queria lá perto, mesmo ela estando doente. A impressão que me passa é que não importa para ela se a filha dela ia ser feliz. O que importava era só ela. A Muco só pensava nela. Ela tinha atitudes egoístas porque a filha dela tomou conforme fosse o marido dela. Ela não teve o Ela, direito de sentir o luto. ela fez Ela com teve a que filha, proteger a mãe. É o quê? porque a Muco fez com ela o quê? Fez uma Transferência. É isso aí. Exatamente. Ela transferiu E ela, a o ponto papel de. do marido para a filha. Isso. E para mim, aquela atitude dela foi muito covarde. No momento das núpcias da filha dela, ter escrito Não, aquele não tem nem bilhete nome, a Ellen. Você ponto. até conseguiu achar, não tem nome. Não tem nome. Sabe, não tem, foi muito covarde, porque, eu perdi ela, mas não perdi mesmo, ela doente, ela vai voltar para mim. A sensação que deu era essa. Ela era a Nossa. muleta da mãe, entendeu? Era a muleta da mãe, foi o que me passou e eu fiquei chocada. Eu falei, não é possível. Essa série não pode acabar assim, porque a ponto que mexeu tanto com ela, com a filha dela, que ela voltou tudo que ela estava curada já. Por quê? Porque mexeu na emoção dela. Elas amavam o pai, e aquele momento, nossa, tem palavras, cara, que aquela mulher. E com certeza vai ter, porque não é possível que acabou assim, não. Vamos nós 5 aqui fazer o abaixo-assinado e mandar lá É, para a Netflix. Pode falar, Luciano. Sempre que nós temos a Pode falar, oportunidade de ter esse Luciano. diálogo, né? Estou falando, tá ouvindo? Estou, sim. Sempre que nós temos sempre que nós temos a oportunidade de ter esse diálogo, o enredo, né? Ele acaba enveredando ali para a codependência. Então, eu preciso de uma pessoa doente, que é para eu me sentir forte. Olha como ela precisa de mim. Aonde já se viu o que vai ser de você sem mim? Né? Então, assim, eu acabo até adoecendo a outra pessoa para eu me sentir importante cuidando daquela pessoa. Então, a Muco, ela deixou bem explícito toda essa questão, né? Porque ela não respeitou, né? Igual disse a Ellen, né? Ela não pensou de tanto amor, né? Voltando lá no amor, de tanto amor, o amor é legal dar, né? Mas o excesso também, né, é patológico, né? E nesse caso, né, foi aí para o campo da codependência, né? Ultrapassou todos os limites de entendimento e entrou no campo aí da patologia, né, onde eu tive essa mesma impressão, né, de que ela substituiu a ausência do marido pela filha, né? Então, a filha saindo de casa, a filha buscando um relacionamento, a filha buscando pensar no futuro, era como se ela estivesse ficando viúva de fato. Agora, de fato, eu estou viúva. E ela não podia aceitar isso, de jeito nenhum.
É bem isso mesmo, gente. Inclusive, todas essas narrativas aí, tudo que acontece com os personagens, se você vai parar para olhar o histórico de vida de todos eles, tem o que na vida das pessoas? Os esqueletos escondidos nos armários. E são esses esqueletos, essas coisas que as pessoas escondem, que as famílias escondem, sentimentos, emoções, histórias, que trazem para a vida da pessoa o que nós chamamos hoje de doenças psicossomáticas. Então, foi uma outra coisa que eu observei bem, que é o que a SEG fala, né? A Sevge, que é a advogada, que é a personagem que fica doente, que é em torno de quem a história toda é narrada, que o nome significa amor, né? É em torno do amor que tudo acaba acontecendo. E essa série, conforme eu mencionei no nosso encontro passado, ela foi inspirada em um livro que já está vendendo, né, na Amazon, chamado Não Começou com Você, do autor Mark Rowling, que trata sobre traumas familiares herdados e como esses nos definem e como dar um fim a este ciclo. Porque quando a pessoa tem assuntos mal resolvidos dentro do seu histórico de vida, ela acaba somatizando. E aí é uma área dentro da psicologia, dentro da medicina, né? Que é muito falada, que é a psicossomática, que é uma ciência interdisciplinar que gera diversas especialidades da medicina e da psicologia para estudar os efeitos de fatores sociais e psicológicos sobre processos orgânicos do corpo e sobre o bem-estar das pessoas. Né? Aí as pessoas perguntam o que é uma doença psicossomática? As doenças psicossomáticas são problemas físicos causados por sofrimento emocional. Elas representam uma ligação direta entre a saúde emocional e a física, ou seja, quando há um sofrimento psicológico, ele pode, de alguma forma, acabar causando ou agravando uma doença física. E quando eu estava lendo hoje, reunindo esse material aqui para poder trazer, para poder acrescentar aqui no nosso bate-papo, nessa nossa análise, eu vi que o Freud, uma das coisas que o Freud falava muito com as pessoas da época dele, com os médicos, era assim: olha, não estudem apenas a medicina, não sejam apenas médicos, façam também psicanálise, sejam também psicanalistas. Porque o Freud entendia melhor do que ninguém, tanto que ele é o pai da psicanálise, que muitas das doenças que as pessoas tinham e que não se encontrava diagnóstico, não se encontrava nada ali dentro da medicina, eram oriundas de problemas psicológicos, problemas emocionais não tratados. A pessoa somatizava as próprias histéricas que o Freud trata. O que era aquela histeria? O que era aquilo ali que aquelas mulheres estavam vivenciando naquela época? Então, tudo aquilo que a pessoa não consegue entender, não consegue dar conta, quando você, o corpo, né, quando você não fala, até a ponta dos dedos gritam, tipo, eu vou pegar aqui meu braço, não sei se vai dar para ver aqui, ó, tá vendo? Eu tenho uma, acho que, não sei se vai dar para ver porque a câmera não está muito boa, mas eu tenho tendências assim, se eu estou muito estressada, com alguma coisa me preocupando, com alguma coisa me angustiando, já logo dá um sinal no meu corpo. O que acontece? Eu encho de bolinha. Eu fico toda cheia de bolinha. E aí todo mundo olha assim, nossa, você está com alergia. Aí eu falo, é alergia. Mas na verdade eu falo, opa, tá na hora de pisar no freio, porque meu corpo já começou a dar sinais de que eu tenho que pegar leve, eu estou me agitando em alguma coisa e eu começo a olhar para dentro de mim e ver o que eu tenho que fazer menos, o que eu tenho que parar, o que eu tenho que tomar conta, o que eu tenho que fazer. Por quê? Porque eu já comecei a identificar autoconhecimento. Eu estou interessada em mim, no que está acontecendo comigo. E é aquilo que a gente tem que procurar fazer na nossa vida. O analista, ele tem que ter um analista.
O analista tem que passar por um processo de análise. O analista tem que ter as suas análises pessoais. O analista tem que fazer análise em grupo. O analista tem que ter um analista para ele fazer uma vez por semana, de 15 em 15 dias. Ele tem que ter alguém ali para ele poder trabalhar a cabeça dele. Porque somos humanos. E, como dizia Nietzsche, demasiadamente humanos. Então, tudo pode nos afetar, tudo pode causar algo em nós. Então, a importância da gente não guardar, né, de investigar o que está acontecendo e de fazer aquilo que a professora Valdilene bem falou no início aqui do nosso bate-papo. Essa coisa que se colocam as mães nesse lugar de santidade extrema, a mãe é alguém que a gente não toca, a mãe é alguém que a gente não fala, a mãe é um ser sublime. E quando que, na verdade, a mãe é um ser humano como qualquer um outro ser humano, que vai ter seus acertos e vai ter os seus erros, que muitas das vezes vai jogar as suas frustrações e os seus desejos, os seus anseios em cima daquele filho que também já é um outro ser humano e que tem os seus próprios desejos, os seus próprios anseios, e às vezes, para não entristecer a mãe, acabam sufocando ali a sua personalidade, tornando-se uma pessoa passiva diante da vida, passiva diante de tantas coisas, porque eu não posso desagradar a minha mãe. Que é como vocês veem que a Sevige, por que a Sevige ficou doente? Uma baita de uma advogada que estava o tempo todo se enfiando em trabalho, atrás de outro trabalho, ela praticamente advoga para todo mundo ali dentro do núcleo dali da história de uma nova mulher. Por quê? Porque era a forma que ela encontrava de fugir um pouco daquele controle da mãe, daquela codependência que a mãe dela tinha dela. Então, é bem bacana da gente analisar isso aí. Pode falar, Ellen. E pelo que eu observo, ela se torna advogada porque pelo pai dela ter assassinado, para poder fazer alguma justiça que nem pai dela e o cara era. Um negócio com isso. Cresceu sem saber que com esses problemas todos, advogando sempre uma causa para, tipo, fazer alguma coisa porque ela não pôde fazer pelo pai dela, que nem pai de verdade era dela e ela não sabia. Incrível isso. Na verdade, não era o pai biológico, né? Mas que, na verdade, era muito mais do que um pai, porque ele estava ali com a criança, né? Ele estava com ela no dia do aniversário dela, no parque de diversão, cuidando, brincando. Ela vê uma banca de romã, né? Que no Oriente eles têm muito hábito de comer frutas diferenciadas aqui da gente. Ela vê a romã, ela, tem romã ali. E ele vai lá para comprar a romã, que é justamente no momento em que o cara vai para matá-lo. E lá no Oriente é muito comum essa questão em alguns lugares do interior da Turquia, a série é uma série turca. Na Turquia existe uma coisa chamada crime de honra, que é quando alguém vai vingar uma outra pessoa, e geralmente essas vinganças são feitas com arma branca, né? E ali ela está com a romã na mão, e a romã ela cai no chão na hora que ela vê o pai cortado, o pai ferido. E você vê que aonde é que o homem enfia a faca? Justamente do lado aonde fica o fígado, né, do pai dela. Então ele morre com a facada ali do lado do fígado. E aonde é justamente o local onde a Savage desenvolve o câncer que aparece no corpo dela, justamente no fígado. E Porque, nem né, é o órgão que dentro da psicossomática, que é o órgão responsável por fazer o quê? O nosso fígado, ele purifica o nosso corpo, é o órgão que armazena as emoções negativas. Então, assim, é muito ruim quando a pessoa toma muito remédio, quando a pessoa come muito açúcar, come muita massa, né? Muita farinha branca, porque intoxica o fígado, faz o fígado ficar gorduroso, e disso aí eu entendo, infelizmente, porque eu tenho problema de esteatose hepática, não porque eu não bebo, mas porque eu comia, né? Vou até falar no passado para poder ter poder, porque eu comia muita massa, e aí o que aconteceu? O fígado começou a transformar aquela massa em gordura, e aí você vê que tudo vai para os órgãos do nosso corpo, né?
tá doendo a cabeça, porque tem tudo dentro da gente. O corpo humano é uma máquina tão perfeita, tá tudo tão interligado, que uma coisa vai afetando outra. E na psicossomática fala justamente disso, né? É síndrome do intestino irritável, várias outras coisas que as pessoas tratam, às vezes, como doenças normais, e você vai ver o fundo daquelas doenças são fundos emocionais. Professora Valdilene, pode falar. Olha só, eu não sei falar o nome da advogada, não, e acabei trocando os nomes lá na hora que eu falei, fiquei falando que era a Leila. É, a questão que o Luciano falou da codependência, tem uma série na Netflix, depois eu posso até passar para vocês lá no nosso grupo, que é muito legal, que é de uma mãe que ela literalmente adoece a filha para que ela possa existir. E aí a síndrome se chama síndrome de Munchausen, ou Munchausen, tá? Esse é o nome da síndrome que a pessoa faz com que o outro adoeça para que ele possa existir. Deixa eu usar essa expressão. E tem uma outra coisa, tá, pessoal? Savage. Obrigada, Soraya. Savage. E tem uma outra coisa aqui. Claro que, falando dessa codependência muito explícita que o Luciano está trazendo da Muco com a filha, eu vou falar num tom muito mais simplista, mas existe algo na psicanálise que a gente consegue identificar que, aspas, com todas as aspas, é só para vocês entenderem, se assemelha com essa questão, que é o quê? O ato falho. O ato falho. Eu não quero me encontrar com a Flávia, estou indo para me encontrar com ela, derramei Coca-Cola que eu não bebo na minha única blusa branca, não vou poder me encontrar com a Flávia. Então, assim, um exemplo simplista, tá, pessoal? Muito simplista. Mas isso também acontece no nosso dia a dia. E aí é uma outra coisa que a gente precisa observar. Eu atendi uma pessoa e eu levei para minha analista e eu acho que ela não aguentou a minha narrativa. Eu explico. Porque assim, eu atendi uma pessoa que o filho dela tem uma série de problemas, tá? Uma série de problemas. E aí eu fui levar para minha analista o seguinte: até que ponto essa mãe que é extremamente cuidadosa não está potencializando a doença do filho, porque só assim ela consegue viver. Então, aí a gente entrou no embate ali, eu falei, não, deixar para lá. Mas, enfim, eu acho que essa é uma narrativa muito difícil para quem é mãe, sabe? Aceitar que uma mãe aspas, né, pode fazer tal coisa, mas eu acho que isso é o que a gente faz na psicanálise é não se ater aos papéis, mãe, pai, tio, periquito e papagaio, mas ao sujeito. E quando a gente olha para o sujeito, a gente consegue perceber que não há divindade em ser mãe, muito pelo contrário, sabe? Como dizem, romantizam demais algumas coisas. E também não é tão simples assim. Mas era isso que eu queria pontuar. Mais alguém? Flávia, tá aí com aquela carinha de quem quer falar, mas está com vergonha? Pode falar, Flávia. E posso falar uma coisa? Que eu ia até concluir e não concluir. Que eu estava falando com ela é porque a mãe dela, eu falei que ela a tornou advogada para poder tentar, né, fazer aquilo, defender Fazer o que justiça, né? por causa do pai dela, projeção, né? Mas o que eu falei que nem o pai dela era, porque a mãe dela foi tão cruel que deixou ela acreditar nisso a vida inteira. E no momento mais feliz da vida dela, ela pegou e contou a verdade. E adoeceu ela de novo. Era o que eu queria concluir, que eu fiquei pensando nisso. Eu falei, gente, que mulher é essa? Que ela tentou tentar defender as pessoas a vida toda por um pai que não acreditava ser verdadeiro, que na verdade ele era, porque foi ele que criou ela, ele amava ela como filha, mas foi uma mãe tão cruel que deixou ela crescer, sem saber que ele não era o pai verdadeiro dela, biológico, no caso, que verdadeiro ele era, porque era do coração, mas no momento de alegria, de felicidade que ela estava curada, a mãe joga esse veneno nela e adoeceu ela de novo. Uma coisa interessante da gente observar, gente, também é uma outra coisa que a pessoa faz,
que é um outro mecanismo de defesa, que é a negação. Olha só, podemos entender que para as doenças físicas, né? Existe a medicina tradicional, que vai cuidar ali de forma farmacológica da doença, da inflamação, do que for que tiver no corpo da pessoa. Mas a CEVIG, ela foge do tratamento convencional que ela estava fazendo ali com a Ada, que estava ali cuidando dela, sendo ali certinha como médica, ela foge para esse tratamento terapêutico, essa terapia alternativa, no qual ela vai buscar a cura das emoções dela e continua fazendo o tratamento médico à parte. Só que quando ela começa a se sentir bem, se sentir feliz, o que acontece com ela? Ela entra em negação. Não estou mais doente, estou curada. E aí ela para de fazer o tratamento e justamente no momento em que seria o ápice da felicidade dela, que é o casamento e tudo mais, ela desmaia e descobre que a doença retornou. Por quê? Porque, na verdade, ela parou com o tratamento dela. E aí isso faz a gente também trazer para o campo da psicanálise o quê? Quantas das vezes temos um paciente, um analisando, que está ali desenvolvendo, fazendo a terapia, entrou em processo de análise, está evoluindo muito bem, sentiu que algo na vida deu um up, melhorou, saiu daquela angústia que estava, e aí a pessoa entra em negação para outras questões que poderia trabalhar, que poderia resolver. Já estou curada, já estou bem, estou resolvida. Olha, estou me dando alta, estou saindo porque já fez efeito, já estou bem, tá? E a pessoa sai, e aí ela para o processo de cura dela dentro da psicanálise, lembrando que cura é o lembrar sem sentir dor. Ela para o processo de autoconhecimento porque ela se autodenominou curada, já estou ótima, estou bem, quero mexer em mais nada não. Tem um monte de gaveta aqui para arrumar, mas vou deixar bagunçada. Pode falar, Luciano. Abre o microfone. Tá. É rapidinho, só porque já está finalizando, né? Nós chamamos isso aí, Soraya, de chá do já tô bom. Então, já tô bom. Tomou o chá do já tô bom, tchau. Nunca mais se encontra, né? Adorei. Fica até crédito na casa. Isso, é isso aí mesmo. E outro ponto, né, é em relação ao xamã, né, que agora eu sou igual a Ellen, né, com os nomes dos personagens. Na verdade, ele não interfere na vida... ele não interfere na vida de ninguém, né? O que ele faz? Ele sugere que a pessoa vá lá no passado e traga essa memória, né? E tem aquela passagem lá do campo com as flores vermelhas, né? Que foi bem marcante, né? Aquilo, né? Me conta como foi, né? Até ela tirar a cinza, né? Daquilo que nunca deixou de existir, estava sempre lá, né? Coberta pela cinza do não quero lembrar disso. Então, até para mim mesmo, né, como Luciano, como existente, né, quais são as cinzas, né? O que eu escondo de mim mesmo? Que gaveta é essa que eu não quero mexer? Né? O meu analisando, né, o meu residente. De que forma eu vou fazer com que ele revire essa gaveta, visite esse passado e traga informações relevantes que vá fazer com que ele desse up, né? Sem abandonar a sessão, é claro, né? Sem abandonar. E o legal, gente, dessa série, que o nome, voltando à questão do significado, né, original das palavras, o nome dessa série no original é Another Self, que significa o outro eu, que faz muito mais sentido do que uma nova mulher. Né? Então, o Another Self, né, que é originário desse não começou com você. Então, assim, não começou com você, não começou comigo, não começou com o nosso analisando, mas a partir de nós e do nosso olhar, primeiramente para nós, né, como analistas, que eu não posso ir no outro onde eu não fui, em mim mesmo, a partir desse nosso olhar
a nosso próprio respeito, a gente consegue conduzir e servir como o Zanã serve ali. Ele só ajuda o outro a enxergar aquilo que está ali, né? Os sonhos, a questão dos sonhos, como os sonhos são utilizados dentro de todo um histórico da humanidade. E o Zanan também tinha as questões dele, coisas que eu acredito que na segunda temporada da série deve ser trazida à luz, porque existem emaranhados também na história da vida dele que também precisam ser mexidos. Pode falar, Ellen. Vou falar igual Valdilene fala. Minha professora querida. Vou abrir um parênteses para fazer um comentário. Que amizade maravilhosa. Elas tinham um tesouro. E eu queria, assim, na cura dela, porque quando a amiga da Ada viu os exames dela, falou, não sei o que você está fazendo, mas continua, porque está dando certo. Até os exames mostraram que ela estava bem. Mas elas tinham uma coisa preciosa que ajudava muito ela, é a amizade delas. Era mais do que qualquer coisa. Que vínculo lindo. O amor cura, eu tenho plena consciência nisso, que o amor cura. E essa amizade é a coisa mais preciosa que as três tinham em comum, que era a amizade entre elas. Eu tinha que abrir esse parênteses, gente, para falar dessa amizade, que é muito difícil hoje em dia. É muito difícil hoje em dia, mas quem tem um amigo tem mesmo, porque o amor cura, independente de quem é, cura mesmo. E eu queria estar colocando isso aqui. E Não legal fecha que é isso, parênteses, gente. não. A verdadeira família são os amigos que a gente, né, que trilham esse caminho com a gente. É verdade. Deixa eu fazer um adendo antes de você fechar, Soraya, por favor. Tem uma pessoa disse que o seguinte, quem tem um amigo nunca morre pagão. Eu acredito sinceramente que a coisa mais preciosa que a gente tem na vida, humanamente falando, são os amigos. Assim, eu estou falando pela pessoa que a gente viu ontem, ai, meu amigo, não. Eu estou falando de amigo, é o bem mais precioso. Eu acredito muito nisso, que o Criador nos deu. Outra coisa que eu queria pontuar da série, falando aspas, né, da constelação familiar, com todas as aspas mesmo, só dando uma. Porque, assim, como você falou, Soraya, que na série é colocado como expansão familiar, né? Expansão da família de origem. Expansão da família de origem. Então, olha só. Uma coisa a gente precisa tomar muito cuidado, eu estou falando para nós que estamos aqui e nós que vamos assistir, você que está assistindo nesse exato momento. Responsabilidade. Responsabilidade. Por quê? Porque existe algo que a ciência já comprova que é o quê? Não é herança genética, gente? As nossas células, elas literalmente vão perpetuar essa questão toda. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que eu atendi, o filho dela com 2 anos de idade, ou talvez até um pouquinho menos, brincando na pracinha, via uma guimba de cigarro, cheirava e dizia, ai, que cheiro maravilhoso, os pais não fumam e ele não teve acesso ao avô, que era um drogado. Então, assim, mas como é que ele vai dizer, né? Entre outras pessoas da família que também tiveram algumas questões nesse sentido, de drogas, de álcool. Então, assim, a Soraya falou, né, que a gente vive num mundo energético. Então, assim, eu vou transmitir para a minha geração as minhas energias também. Então, assim, essa responsabilidade a gente precisa ter e precisamos tomar cuidado com aquilo que a gente está transmitindo e vai transmitir para a nossa geração. Então, assim, que daqui na segunda, na terceira e na quarta geração, eles não precisem passar por um processo de expansão da família de origem para cuidar de coisas que nós fizemos hoje. Então, fica aqui também esse alerta nesse sentido. Código genético, mas ainda não é isso, não estou conseguindo. Você já até mencionou esse termo, Soraya, em algum momento, até quando eu falei desse menino mesmo, como se fosse uma memória fotográfica na genética, sabe? Eu Sim, esqueci está o no termo. DNA da pessoa.
Uhum. Fica, isso faz parte da epigenética. Isso aí. Então, Tá? isso está tudo interligado, porque até a gente fala que a nossa psicanálise hoje não pode ser uma psicanálise que transita isolada, como uma ilha, Exato. né? A psicanálise, Desculpa, ela Soraya, conversa desculpa, com... desculpa, desculpa. Outro detalhe dentro da psicanálise, que aí senão eu vou perder. Essa questão também da expansão da família de origem, pensando na constelação familiar, e, óbvio, pegando essa referência e trazendo para a psicanálise, aí a gente teria que falar, por exemplo, de Jung falando do inconsciente coletivo. Então, a nossa família faz parte, a nossa família, a nossa descendência faz parte de uma sociedade e que essa consciência coletiva a gente vai estar perpetuando. Então, agora eu fechei. Que todos nós possamos ser como a Sèvige, no sentido do significado do nome dela. Que possamos ser portadores, não de uma enfermidade, mas que possamos ser portadores de amor e que esse amor possa infectar, no sentido Figurativo. figurativo da palavra, infectar a vida de outras pessoas, né? Que as pessoas que entrarem em contato conosco dentro do setting analítico sejam impactadas com a sèvige que existe em nós, no sentido do amor que existe em cada um de nós e que possamos desempenhar com amor a profissão que nos escolheu. Porque eu falo que a psicanálise, ela não somos nós que escolhemos a psicanálise, é ela que nos escolhe, porque não tem coisa melhor do que você poder cuidar de outras pessoas, que quando você cura o outro, você também se cura. E eu acho que esse é o propósito maior da nossa existência aqui nessa terra, habitando dentro dessa casinha aqui. Aprendermos, evoluirmos e construirmos algo de bom para deixar, né, o nosso legado na vida de outras pessoas. Muitas pessoas pensam que eu só é pai ou mãe, ou eu só deixou um legado quem tem um filho. E o nosso legado pode ser um paciente, um analisando, alguém que nós tocamos dentro de um determinado momento na vida dessa pessoa, né? Dentro do zanã da vida dessa pessoa, que é o tempo. Então é isso, gente. Muito obrigada por vocês que ficaram aqui até o final, por terem assistido a série, por estimularem outras pessoas a assistirem, e a importância de a gente estar sempre junto aqui, né, dentro da nossa sociedade, analisando textos, trazendo essa discussão gostosa, onde não tem certo nem errado, onde cada um é livre para poder contribuir com o seu conhecimento e se enriquecer também com a contribuição dos colegas, viu? Então, muito obrigada a todos. E espero que na próxima vez os outros colegas possam vir também. Professora, quer fazer o print? Vamos fazer o print. Deixa eu até tirar aqui o do. Vocês já assinaram a lista de presença, pessoal? Olha, Tiraram, né? clica aí dentro do balãozinho do chat, sobe a conversinha até lá em cima, aí onde tem a foto da professora Valdilene tem um link, clica nesse link, que é ali que você assina a lista de presença, coloca teu e-mail, teu nome, o que foi a aula, dá para assinar direitinho. E assistam também, tá, gente, esse vídeo aí sobre a dinâmica dos relacionamentos, porque também tem a ver Sim, com essa Leila, né? Até não dava tempo de sim. falar mais, mas que a Leila tipifica bem a Ana Hickman, né? Que é a mulher bonita, que está com uma vida esplêndida, que mora numa mansão, é rica, tem a vida dos sonhos, marido maravilhoso, e o filho e tudo mais, e você vai ver que na realidade o que tem dentro, quais são os esqueletos que tem dentro daquele armário ali, né? daquele histórico de vida, né? Uma mulher que deve estar sofrendo violência doméstica há muitos anos, mas que está, zip zap, caladinha, e tudo em troca de uma aparência, de uma vida formosa que a pessoa vende. Como a Leila na série, né? Que estava ali vendendo que a vida está maravilhosa, e por trás é que a gente via um marido traindo ela, como que de fato as pessoas também dizem que é o que acontece dentro do casamento da Ana Hickman, que o marido dela anda com prostitutas, que gasta o dinheiro dela todo, que grita com ela, que bate nela. E o que impulsionou ela agora a ter a reagir
de alguma forma, que a gente ainda não tem um desfecho disso, mas foi que ela agora é mãe, né? E o filho está crescendo e o filho viu ela apanhando. Então, enquanto ela estava apanhando e o filho não presenciou, ela zip-zap ficou quietinha. Mas agora que o filho está ali vendo e está presenciando, e também a brutalidade do marido também está sendo extensiva para a criança, porque ele não poupa ninguém. Então, ela pensou, acho que como mulher, ela deve pensar assim: bater em mim eu aguento, mas bater no meu filho, não. Então, aí ela fez alguma coisa que a gente ainda não sabe o que é, se vai se divorciar ou não, mas é que, na verdade, não existe vida perfeita. Existem pessoas com problemas e que alguns vão sofrer em Paris e outros vão sofrer em São Cristóvão. A diferença é essa. Mas é isso. Ai, meu pai, essa Soraya é fantástica. Gente, olha só, vou finalizar aqui a gravação, só para deixar. Vou fazer o Você print fala isso que você não conhece Osasco. e assim, Osasco é perto de Itu? Mais ou menos. É caminho. É caminho da casa da Ana Hickman, cuidado. olha só, eu já tive Osasco. O condomínio dela é pertinho de onde eu trabalhava. Ah, Então, olha só, pessoal, a psicanálise é a cura pelo amor, ok? Lembrem-se disso. Vou finalizar aqui a gravação.